Voltamos aqui pela TV Horizonte, agora recebendo aqui visita o doutor Hamilton Faria, que é advogado trabalhista, também um grande apreciador do choro. É um prazer estar aqui no programa, Marci, falando sobre a minha profissão de 43 anos, formado na PUC em 76, e é um prazer falar e colocar aqui o conhecimento que a gente adquiriu durante esses anos na área trabalhista, especialista na área trabalhista. Pois é, eu sei que nós tivemos uma reforma trabalhista, que até hoje, essa reforma trabalhista que foi feita no governo Temer, ela ainda parece que não pegou. Porque ninguém fala da reforma trabalhista assim como forma de aumentar o emprego no país. Mas agora tem uma medida provisória do governo, uma medida para aumentar mais o fluxo de desenvolvimento, de emprego e etc. tal, em que está se prevendo que o trabalhador não precisa bater ponto, é isso mesmo? Perfeito. Isso já existe nas portarias do Ministério do Trabalho há muitos anos, liberando, flexibilizando, por exemplo, o cartão de ponto. São 3 tipos de pontos que o empregador com mais de 20 empregados é obrigado a ter. O ponto eletrônico, o ponto manual e esse é uma forma de controle da jornada. O ponto de presença também, né? O cara tem que fazer um ponto de presença. É isso, não é isso. Nas portarias do Ministério do Trabalho, já se liberou de fazer a marcação do intervalo. Então, basta colocar que o intervalo já vem pré-marcado no cartão. E o que a medida provisória está pretendendo colocar é que o empregado passe a ser o dono do seu ponto, transferindo a responsabilidade para ele de marcar suas horas extras, suas folgas e as férias, e isentando o empregado de marcar horário de entrada, horário de almoço e horário de saída. Isso é uma forma de diminuir as demandas trabalhistas, porque a hora extra é um dos quesitos que mais a Justiça do Trabalho recebe de reclamação trabalhista. É pedido de hora extra. Agora, existem formas também de isenção do ponto. Por exemplo, serviço externo. Uhum. Não há necessidade de marcação de ponto pela lei trabalhista. Mas para o serviço interno, como que seria feito esse controle por parte do empregador? Isso no caso da medida provisória que está sendo discutida no Senado, né? O empregado vai falar assim, olha, eu marquei aqui 2 horas extras hoje. Esse controle, como que seria feito? Você não vai marcar o ponto? A marcação seria da entrada, da saída e do intervalo. As horas extras, o empregado terá liberdade de anotar a hora extra. Mas será que isso não vai ensejar aí mais ações? Ele vai falar, eu fiz hora extra todos os dias 2 horas. Então é melhor, nesse caso, ter o ponto, né? O ponto eletrônico, o ponto de relógio. Que comprove, né? Mas a Justiça do Trabalho entende o seguinte, que pontos marcados britanicamente, simetricamente, não tem valor. Diante do contrato realidade. Aí o empregado leva testemunha que ele era obrigado a marcar o ponto exatamente de 8 às 18. E trabalhar o resto, né? Ele trabalhava depois, marcava e continuava trabalhando. Eu tenho um caso concreto de uma grande empresa de Minas Gerais, famosíssima, que fazia isso com o empregado. O empregado tinha que trabalhar até às 18 horas, marcava o ponto, depois o cara falou assim, vamos até 11 horas hoje, sem o ponto marcado. Eu, no meu entendimento de advogado, se o empregado pode marcar a hora extra no cartão, será apenas, se ele for para a Justiça reivindicar a hora extra, ele vai pedir a exibição dos cartões. Uhum. Se a empresa não exibir os cartões, haverá confissão de que aquela jornada anotada é verdadeira. Porque a dificuldade do empregado, além de arrumar testemunha para provar a sobrejornada, é que muitas vezes a testemunha que ele arrumou já saiu há muito tempo da empresa e não tem como provar naquela oportunidade. Ela não tem qualidade verídica e jurídica para fazer isso, não?
Mesmo que um ex-companheiro de trabalho? Pois é, mas o empregado, para provar a hora extra do outro, ele tem que ter trabalhado junto. A hora extra Mesmo externa, no período não vale? não. Para ser testemunha, né? Para ser testemunha tem que ver o fato ali na E o sujeito que está e no trabalhando tempo, na empresa que não quer perder o emprego não vai ser, não vai ser testemunha favorável de vai companheiro de sentir trabalho. coagido, né? Ó, tá escutando, né? Não me chama não, viu? Olha, eu estou dizendo o seguinte, se eu trabalhasse na época de hoje, que você tem hoje, como é que chama? Você tem banco de horas? Banco de horas. O meu banco de horas hoje teria que ser de uma eternidade. Eu vou falar novamente, Esse sabe, aí ia doutor? ser um banqueiro, né, de horas. Eu tô desconfiada, gente, que o Acirantão, que é realmente o empregador, entendeu? Porque ele acorda e dorme no serviço. De segunda a segunda. É workaholic, né? Workaholic. Agora eu quero saber uma coisa, Pode assim, falar. posso perguntar para ele? Claro. Olha, doutor, como que ficou a questão das ações após a reforma do trabalho? Realmente houve aí uma diminuição no número de ações? Houve uma substancial diminuição. Uma pelo desemprego violento no Brasil, porque a economia está precisando ser oxigenada. E outra em função do risco. O empregado hoje for levar o patrão na justiça e não tiver sob o palio da justiça gratuita, ele terá o ônus da sucumbência. Então, terá que pagar os custos do processo, pagar honorário de advogado da parte contrária. Então, o risco hoje aumentou. E para que ele proponha uma ação trabalhista, ele tem que estar realmente habilitado muito certo, né? da hipossuficiência dele, que seria os benefícios da justiça gratuita. Senão, ele vai pagar. Entendi. Mas pela aventura, ou né? só se ele tiver condição, sabendo que ele vai ganhar a ação, porque o que ele vai reclamar está visível, vai ser fácil de ser apreciado pela justiça. Depende da prova. Se ele não tiver uma prova robusta, ele não vai ganhar. Muitas vezes o empregado vai numa aventura jurídica na Justiça do Trabalho, né? É um risco que ele tem. Doutor Hamilton, acabou aquele negócio de dizer que na Justiça do Trabalho só ganha o empregado? Não tem isso, nunca teve. Hein? Mas Antigamente não era a gente assim, né? falava muito, sempre o né? empregado ganha. Há E às esse vezes- mito, né? Pois é, mas aquele negócio que a pessoa reclamava uma coisa que não existia, chegava lá, tal, negociava, o patrão, para ficar livre daquilo, pagava lá uma parcela, uma coisa qualquer, que às vezes nem precisava de pagar. Mas acontece isso, de sempre ter uma negociação, se a negociação é melhor do que uma ação que ia demorar muito tempo e essas coisas. Na época dos juízes classistas, né, havia uma conciliação maior, porque ali tinha um representante do trabalhador e outro representante do empregador. E a justiça ela era mais célere. Hoje, como não tem mais os juízes classistas, fica na mão do juiz a tentar a conciliação, que não é tão eficiente quanto na época dos juízes. Quer dizer que o juiz classista está fazendo falta hoje. Está fazendo falta. Eu entendo que a Justiça do Trabalho é mais conciliadora, teria que ser mais conciliadora. O problema do juiz classista é que os juízes classistas antigamente juntava o tempo dele de INSS e tal, se aposentava como juiz do trabalho, praticamente com bom salário de aposentadoria. 70% do valor do juiz. Após a reforma, muitos acordos têm sido feitos que antes não eram contemplados, esses acordos A rápidos, reforma né? trabalhista ela facilitou a conciliação prévia com o sindicato. Está prevalecendo mais o acordo individual do que o legislado. E essa mudança de marcação de ponto, é para dar mais valor ao acordo individual e ao acordo coletivo. E tirar um pouco do rigor da lei para flexibilizar as relações trabalhistas. O problema é mais flexibilização da lei trabalhista, né, para que patrão e empregado possam viver mais em harmonia na empresa. Isso. Perfeitamente. Eu entendo que a Justiça do Trabalho deveria modernizar. Nossa legislação trabalhista é de 46 e precisava de ter essa reforma. E nós vamos avançar nisso. A legislação lá fora, ela dá uma ampla liberdade de negociação. Tem certos direitos trabalhistas que têm que ser negociados entre
patrão-empregado, hoje, por exemplo, o home office, não há controle. A pessoa leva o serviço para casa e trabalha em casa. Até por conta também, né, doutor, da situação assim, do trânsito, da passagem que está muito caro, do celular que facilita muito esse trabalho. Então, home office... A própria informática, né? Home office, está lá em casa, trabalha a hora que quer, como quer. O que a legislação fala sobre essa situação? Hoje, por exemplo, o Ministério Público já estão fazendo serviço, os assessores em casa, levam os processos para casa sem necessidade do Estado gastar fortunas com aluguel de equipamentos, computadores. Isso diminui, já é uma realidade. Já é uma realidade. E não, no telemarketing, no serviço de publicidade, no serviço de marketing, não há necessidade do empregado deslocar, às vezes, para uma outra cidade para trabalhar. Ele, de dentro de casa, ele faz o trabalho, ele mesmo controla o horário dele e presta o serviço. Tem toda uma comodidade. E manda tudo pela cibernética, né? Pela tecnologia. Né? Comodidade e economia também, né? É verdade. Falando sobre isso aí, até lembrar que o governo de Minas Gerais, ele acabou com a imprensa oficial, né? Já no tempo do governador Pimentel, e agora o governador Romeu Zema acabou com o diário oficial, aquele diário impresso. Acabou também, né? Não existe mais o diário impresso. Agora está no digital. Né? E até porque o nosso diário oficial de Minas Gerais, que é histórico, né, que ele começou em Ouro Preto, né? Está lá a sede da imprensa oficial totalmente fechada na Avenida Augusto de Lima, completamente fechada, com um teatro, né, que é o Teatro Clara Nunes, fechado, né? E hoje, o Diário Oficial, ele recebia muito porque as empresas SA eram obrigadas a fazer os editais de publicação né? Todo no Minas Gerais. Então pagavam, então ele tinha uma receita muito boa. Agora eu não sei como é que ficou, porque agora é só... digitalizado, tudo digitalizado, é tudo virtual agora. Temos que avançar, né? Ficar na idade da pedra nós não podemos, né? É verdade. E também na legislação trabalhista, parece que nós tínhamos aí uma resistência muito grande da classe trabalhadora, das centrais sindicais. Parece que esse pessoal ficou mais maleável. Tem que ficar, porque senão vai ficar tudo na formalidade de trabalhos sem nenhuma carteira assinada. Aí nós vamos ter as ruas, os sinais de trânsito, cheio de gente vendendo coisa. E se flexibiliza, facilita com que as empresas invistam no Brasil. É verdade. Contratem, né? É verdade. Olha, mas eu ia falar o seguinte, porque existe aí um cochicho, eu não gosto de polêmica, você sabe, de que a Justiça do Trabalho tende-se a recuar devido à queda aí no número de ações. O senhor acredita nisso, nesse retrocesso? Não, pode acontecer a Justiça do Trabalho ser incorporada à Justiça Federal. Para se tornar uma justiça única. Para que diminua os custos, porque os custos do judiciário no Brasil é muito alto. Isso seria um retrocesso ou não? Não, é avanço. Avanço, né? Avanço, aliás, já se falou nisso, né? Quando se extinguiu o Ministério do Trabalho, já com alguma coisa da Justiça do Trabalho também ser incorporada à Justiça Federal. Isso. Parece que é uma tendência nesse sentido. Tem que a justiça tem que ser mais unificada e trabalhar em cima de soluções mais rápidas, mais eficientes. Porque ninguém consegue ficar esperando um processo 20 anos, 30 anos para... o filho receber, né? Aliás, você falando nisso, eu vou me lembrar aqui de um cidadão que ia muito na Assembleia, esqueci o nome dele aqui, e ele tinha uma ação na Justiça de mais de 30, uma ação trabalhista de mais de 35 anos que não resolvia de jeito nenhum. Aí um dia ele estava lá na rádio, chama Porfírio, o nome dele, Porfírio. Chegou lá na rádio e estava lá conversando comigo, sempre ele ia falar da mesma ação dele de 35 anos, até aquela coisa toda. Aí chegou lá um procurador do Estado, foi lá ser entrevistado por nós,
Ele falou assim, o senhor... Aí começou a conversar, o procurador falou assim, o senhor o que é? Qual a sua profissão? Eu falei, sou procurador. Ah, o senhor é procurador também? Do Estado ou federal? Eu falei assim, não, eu sou procurador de justiça e eu ando procurando justiça há mais de 35 anos e não consegui ter. Tá só procurando, né? Só procurando justiça, né? Outro entrave são os precatórios, que deveriam proteger o cidadão, resolver os precatórios com mais rapidez. O Estado, a União, o município são os maiores devedores, tanto trabalhistas de ações trabalhistas, praticamente. De ações comuns também, que, por exemplo, a cidade industrial, 80% dos desapropriados até hoje não receberam suas indenizações. Doutor Hamilton Faria, acabou Quando o ele nosso bate, tempo. acabou o programa. Ah, não! Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Muito obrigado, doutor Hamilton Faria. Muito obrigado a Patrícia. Deixa o seu telefone rapidamente. O meu telefone é o 3261-4284. É isso aí. E o 999-810582. Muito obrigado, gente, e até amanhã, se Deus quiser. Gratidão e alegria. Até amanhã.